Joel Coen, Frances McDormand, Denzel Washington em uma adaptação de Macbeth. Esse filme certamente vale a pena ser visto. Em um cinema dominado pelo realismo seletivo, o Joel Coen decide retornar ao teatral para narrar a sua tragédia. Bom, eu vou dividir esse vídeo em dois. Primeiro eu vou fazer a crítica, como sempre, e lá no final eu comento um pouco sobre chances no Oscar, ou o que eu acho que o filme deveria ser indicado, porque eu sei que tem muita gente aqui no canal que adora o Oscar, comenta sempre nos vídeos de Oscar e tal, então eu deixo isso lá pro final do vídeo. Primeiro eu queria deixar claro que eu gosto de, principalmente a Apple e a Netflix, que tem apostado na época de temporada de premiações, são os streamings que mais apostam em filmes com uma visão bem mais, digamos, autoral, que é esse filme aqui. Esse não é um filme que vai ser vendido para todo mundo, principalmente pelo fato dele trazer todos os elementos possíveis que em nada conversam com 99% dos filmes de streaming. Então eu não vejo esse filme agradando tanta gente. É um filme certamente de nicho, mas é um ótimo filme de nicho. Aqui é um filme dirigido pelo Joel Coen, dessa vez sozinho, sem o seu irmão Ethan. Se eu não me engano, é o primeiro filme que os irmãos Coen se separam, né, e que o Joel Coen dirige sozinho. E tem como protagonista o Denzel Washington como Macbeth e também a Frances McDormand aqui em duas grandes atuações. E esse filme ele retrata algo que eu falo sempre aqui no canal. Não é sobre o que, mas o como. Ou seja, Macbeth é uma história contada mais de 20 vezes no cinema. A gente tem versão do Kurosawa, O Trono Manchado de Sangue, que é fantástico. A gente tem versão do Orson Welles, a gente tem versão do Roman Polanski, todas ótimas. Tem uma versão mais recente do Justin Kurzel, que também eu gosto bastante. Então é uma história que já foi muito contada. Não é sobre a história, essa história já é conhecida, é uma das obras mais conhecidas do Shakespeare, mas sim como você vai contar, como você vai encenar, como você vai dar a sua visão para essa história. E por mais que o Joel Coen ele seja muito conhecido, né, os irmãos Coen sejam muito conhecidos pelas suas sátiras ou pelo seu humor mais ácido, pelas suas comédias, há algo muito subestimado na filmografia dos irmãos Coen, que é essa visão mais pessimista, essa visão do castigo acima de tudo, quando os diretores e roteiristas se transformam quase em Deus aqui e vão castigar os seus personagens que fazem coisas erradas. Então, por mais que possa parecer Macbeth uma obra muito distante da filmografia dos irmãos Coen, não é tanto assim. Macbeth ele vai falar justamente sobre ambição e sobre castigo desse personagem. E nesse sentido é uma obra que parece que foi feita para ter um filme dos irmãos Coen em algum momento da sua carreira. Não teve dos irmãos Coen, mas teve agora do Joel Coen. Então a visão aqui do Joel Coen vai ser justamente a de trazer um pacto, digamos assim, entre espectador e diretor, entre espectador e a visão do seu criador. Eu falei no começo do vídeo, e eu falo sempre aqui no canal, parece que Hollywood principalmente está impregnado com uma noção de realismo, como se um realismo seletivo, é verdade, não um realismo realmente real, mas uma noção de que para um filme ser bom, ele tem que ter uma lógica parecida com o nosso mundo real. E aqui o Joel Coen ele vai romper tudo isso, ele vai voltar com, lógico, grandes pinceladas do expressionismo alemão aqui, como ele vai trabalhar o uso de luz e sombra, mas é uma obra que vai retornar à sua matéria-prima, digamos assim, ao teatral. Então o texto vai conservar o texto do Shakespeare, não vai ser um texto que vai parecer pessoas reais falando, porque não é a proposta. O mesmo a gente vai ver aqui no belo design de produção. Então os cenários aqui, eles não tentam ser cenários reais, cenários realistas, não vai parecer um castelo como os castelos que a gente vê geralmente em filmes de época. Não, o que ele vai fazer aqui é abraçar uma lógica mais do teatro. Então ele vai usar esses grandes cenários, por exemplo, para aprisionar esses personagens ou para diminuir esses personagens. A própria lógica de serem cenários menos realistas vai conversar muito com essa tentativa dele de afastar o espectador. E aí, mais uma vez, a gente fala muito sobre o cinema não ser regras. Geralmente a gente fala que o espectador tem que se aproximar dos personagens, se aproximar daquela história. O que o Joel Coen vai propor aqui é algo completamente diferente.
justamente é esse afastamento. Então mesmo quando ele vai usar o primeiro plano, ele usa bastante o primeiro plano aqui, sobretudo no personagem do Daisy Washington, no Macbeth, vai ser um primeiro plano que nunca vai nos colocar do lado daquele personagem. O olhar do personagem sempre vai ser muito perdido, vai ser um olhar de uma pessoa que não sabe exatamente o que está fazendo, uma pessoa que está enlouquecendo na sua própria ambição, na sua própria ganância. Então mesmo quando ele usa um recurso que teoricamente é um recurso de aproximação, ele nos afasta. O que vai nos aproximar aqui talvez sejam as atuações, né, do Daisy Washington e da Frances McDormand, e até por a gente conhecer os atores. Vai ser o único ponto de ligação do espectador com aqueles dois personagens, porque eles são personagens cruéis, eles são personagens que entram cada vez mais nessa espiral de loucura, sobretudo o personagem do Macbeth. Então por isso essa escolha de afastamento que vai funcionar muito bem, tanto quando ele filma próximo ao personagem, ou quando o personagem entra próximo à câmera, digamos assim, que vai trazer um pouco mais da ideia do teatro mais uma vez, ou quando ele coloca esses personagens pequenos em um grande plano, um plano quase vazio, porque são cenários, como eu disse, que não buscam um realismo, não buscam tanto os detalhes. Em muitos momentos vai ser um cenário que vai ser quase completamente sóbrio, porque essa é a visão que o diretor vai dar para esse universo. Ao mesmo tempo, o Joel Coen ele vai usar muito bem a sua estética aqui, que poderia facilmente cair para uma estética vazia, o uso do preto e branco em 4x3, esse tipo de coisa que são sempre usados em filmes que querem concorrer em festivais, esse tipo de coisa, mas ele usa muito bem isso nesse aprisionamento do personagem e principalmente nessa visão mais sombria que ele vai dar para essa história. Então é um filme muito sombrio, no uso da luz, no uso das sombras principalmente, no uso dos elementos estéticos ou mesmo de personagens, como ele vai filmar personagens, como ele vai filmar, por exemplo, uma cena que vai ter uma personagem lá no alto, ele vai filmar de baixo para cima, aquilo com uma certa distância, uma personagem que já vai causar um certo receio. Isso vai aparecer desde a primeira cena, quando ele abre o filme com os três corvos voando ali e um cinza que a gente não sabe muito bem aonde a gente está localizado. Em alguns momentos ele vai usar isso até como uma visão meio onírica, já que esse personagem ele vai passar pelos próprios delírios dele. Então talvez seja uma das visões mais sombrias para uma história que é uma tragédia muito sombria de um personagem que vai se degradando cada vez mais. E o Joel Coen, como eu disse, no começo ele vai se deliciar justamente por poder trabalhar esse castigo, por ele poder ter nas suas mãos a possibilidade de castigar esse personagem. E claro, isso só vai funcionar por causa das duas atuações centrais aqui. A da Frances McDormand, por sinal, ela é bem subestimada. Só o Daisy Washington tem aparecido nas premiações, com justiça, mas os dois deveriam aparecer, porque eles vão pegar algo que traz uma certa artificialidade, que é esse texto teatral, é esse texto que muitas vezes você tem que falar com uma voz impostada, mas eles conseguem trazer essa aproximação, como eu disse anteriormente, essa aproximação pequena com o personagem, na forma como eles falam, na forma como eles olham. Então a aproximação com o público vai partir muito mais das atuações do que das escolhas estéticas, por mais que a atuação seja uma escolha estética da direção. Então o Joel Coen ele vai fazer muito bem esse trabalho de afastar a gente, mas conseguir aproximar um pouquinho por meio desses dois grandes atores que a gente tem aqui. E fica claro mais uma vez que Macbeth é uma história atemporal, é uma história que fala sobre algo que está muito presente não só no nosso mundo atual, mas no ser humano, que é a ganância, é a ambição, é a luta por poder, que parece crescer cada vez mais na sociedade. Então, por mais que pareça ser uma história muito distante, tanto na forma como ele filma, quanto no seu período histórico, quanto no que é trabalhado dentro da história, ele se aproxima da gente justamente por essa temática mais universal, mais humana, mais atemporal. Gostei bastante dessa nova obra da A24 com a Apple, né? Eu fico muito feliz de ver um filme desse sendo lançado como a estreia da semana no streaming. A Apple é um streaming que tem apostado bastante nessa visão mais autoral e eu fico muito feliz. Por isso, é uma pena que ainda seja um streaming muito restritivo. Falando agora de Oscar, a grande disputa de Macbeth para melhor filme é com o próprio filme da Apple, o Coda, né? No Ritmo do Coração. Porque eu acho muito difícil que os dois consigam indicações a melhor filme. Vai ser um dos dois. E Coda, no momento, por mais que seja um bom filme, mas inferior à tragédia de Macbeth, eu acho que Coda
deu um passo à frente conseguindo algumas indicações e tendo uma campanha muito melhor, que a campanha da tragédia de Macbeth é muito ruim. Então o que me parece mais garantido é a indicação do Denzel Washington a melhor ator. A Frances McDormand até tem chance a melhor atriz, eu acho ela melhor do que 90% das que vão ser indicadas, digamos assim, mas eu não sei se no momento ela tem força para desbancar outras que são muito mais favoritas. O filme ainda acho que tem boa chance em melhor roteiro adaptado, em fotografia, que é uma ótima fotografia aqui, e eu queria ver ele com mais chance em outras categorias, como a categoria de som, que eu não lembro agora de cabeça se ele tá na pré-lista ou não. Tem um bom trabalho sonoro aqui, que também é muito subestimado, e é algo que os irmãos Coen fizeram bem a carreira inteira, então vai ter um momento aqui que a gente vai ver o personagem vindo, ameaçador, pisando forte no chão, e a pisada dele, de repente, vai se unir à trilha sonora. É o tipo de detalhezinho que muita gente deixa passar, muitas vezes a gente nem percebe, mas que faz toda a diferença para a construção dramática do filme e muitas vezes é subestimado em premiações que preferem sempre premiar o som mais alto, mais explosivo, esse tipo de coisa. Então talvez sejam essas categorias. Design de produção, por exemplo, eu gostei bastante, mas já não vejo com tantas chances assim. Vamos ver se esse consegue ser um daqueles filmes que consegue indicações pela qualidade e não necessariamente pela campanha. Porque pela qualidade ele poderia até brigar para melhor direção, por exemplo, mas hoje também eu acho muito complicado. Então por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo se vocês já viram o filme, o que vocês acharam, se vocês conseguiram se envolver com a obra ou se foi uma obra distante demais, diferente demais, e também o que vocês acham do Apple TV Plus, se vocês gostam desse serviço de streaming e gostam de ver serviços de streaming apostando em obras mais autorais. Por hoje é isso e corta.